hoje eu vou falar de uma coisa extraordinária e totalmente real. Você pode restaurar a sua casa, a sua família, o seu casamento ainda hoje. Isso é totalmente possível. Sim, você tem que fazer isso hoje. Você precisa fazer isso hoje. É urgente, você precisa restaurar ainda hoje. Você vai dizer, é uma heresia, é uma mentira, isso é impossível. Não, é totalmente possível. Eu quero que você assista o vídeo até o final, porque é um manual. São coisas práticas que você tem que fazer, pôr em ação, para que Deus possa agir a teu favor ainda hoje. Vamos começar aqui. O fundamento da fé é criativa. Primeiro você vai ter fé, você vai imaginar o que você quer. O mundo invisível cria o visível. É aí que está o segredo. Você vai criar a tua família no mundo invisível. Você vai criar ela na tua imaginação. Você vai escrever. E eu vou te ensinar como fazer isso. Você vai escrever tudo do jeito que você quer. Uma vida extraordinária, um casamento mega feliz, um casal vivendo. E tudo isso tem que ser embasado na palavra de Deus. Tem que ser embasado em versículos, em partes bíblicas. Porque se você embasar isso em coisas do mundo, é como construir a casa sobre a areia. E aqui eu vou te ensinar a construir a casa sobre a rocha. Sabe o que nós vamos fazer hoje? Vamos pegar o papel e desenhar toda a planta, fazer todo o projeto e já acreditando que tudo vai acontecer exatamente como estamos planejando. Você vai fazer a primeira parte de toda a criação da sua família extraordinária, que é o projeto. Como eu quero a minha família. Não é o Léo. Não sei se é Léo que fala, né? Não é de qualquer maneira. Eu imaginei que deve ser assim, então eu acho que tem que ser assim. Não. Aqui você vai criar um método. Você vai criar, eu quero uma casa. Aí você não põe se quer de madeira, de lona, de material, de isopor. Você quer uma casa, mas você não especificou como você quer essa casa. Eu quero minha família, mas você não especificou como é essa família. Hoje, no Brasil, a gente tem inúmeras famílias de uma pessoa só. É uma família, é você com você mesmo. Você com tua casa, com tuas coisas. Então, essa família hoje, eu quero uma família, mas a família, ela é você e as pessoas ao seu redor, que são seus filhos, seu marido, seu cônjuge, e eles podem estar perdidos, mas eles são a sua família. Seu pai e sua mãe, não é porque você está no Japão, na Índia, no México ou no Paraguai, eles não deixam de ser sua família. Então, você tem uma família, eu quero uma família, você tem, Deus já te atendeu. Deus já te atendeu. Não, eu quero ela aqui junto comigo, você vai especificar, eu quero minha família junto comigo. Seguindo nessa missão, vocês vão criar uma missão, você vai criar uma missão. Você foi chamado hoje para ser sacerdote do seu lar, para ser autor da criação. E você vai hoje, você não quer mais viver sozinho? Talvez essa paz, essa tranquilidade de viver sozinho, você pedia lá atrás. Deus te atendeu, agora você não quer, a tua dependência emocional veio à tona para você tratar. Então vamos lá, primeiro tópico, o mundo invisível cria o visível. Então vamos desenhar a planta, vamos desenhar o projeto. Tudo o que você vê hoje, né, tudo que você está vivendo hoje, tua casa, tua família, teu corpo, nasceu primeiro na tua imaginação. Você criou imaginando, tendo pensamentos e sentindo. Por quê? Porque o poder está em pensar e sentir. A emoção, ela tem um poder muito forte. Então, você se envolver emocionalmente com o teu projeto e imaginar isso, vai fazer com que aconteça muito mais rápido. Antes que algo venha à existência no mundo, ele precisa ser concebido na dimensão espiritual. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que é visível. Hebreus 11:13. Então, pela fé e pela palavra foi criado. Primeiro, alguém imaginou, aí falou, aí aconteceu. Então, você vai imaginar, vai começar a falar. E aí, o último passo que é acontecer, que é a parte que Deus vai agir de acordo com o que você está imaginando e falando, né? É assim que a gente vai hoje restaurar
a sua casa, a sua família dentro de você. Esses 2 primeiros passos você precisa dar. Ninguém mais vai dar. O mundo está criando outras formas. Seu cônjuge está criando outras formas. Seus filhos estão criando outras formas. Você precisa agora criar dentro da palavra de Deus. Não, a minha família é projeto de Deus. Eu vou começar a planejar ela hoje aqui, desse jeito. Eu quero ela assim. Eu quero minha família comigo. Não quero ela lá longe com outras pessoas. É sua família, não vai deixar de ser. Ninguém separa o que Deus uniu. Ele é seu, ela é sua. Eles estão longe, você está permitindo, você não está trazendo para a sua vida, mas eles não deixam de ser. Assim como o seu pai e sua mãe não vão deixar de ser, mesmo que te abandonem, te vendam, ou seja lá o que for que acontece nesse mundo permissivo que a gente vive. Eles não deixam de ser seu pai ou sua mãe só porque são ausentes ou você nunca ficou sabendo quem é. Eles estão lá. Assim é seu cônjuge. Ele está lá. Está vivo, ainda é seu. Só separa quando morre, né? Na parte física, né, a gente vai aqui pegar alguma orientação sobre o livro da quarta dimensão do Jung Shu. David Jung Shu, né? Se alguém quiser ler o livro, é muito bom. E me inspira muito. Apesar de que eu pego vários outros também, eu amo Billy Graham, amo outros autores internacionais, e é bom falar deles, que aí não tem tanto direito autoral como brasileiros. Brasileiros, você mencionou aqui, já derruba o vídeo, acaba tudo. Mas quando é internacional, não tem tanto esse problema, graças a Deus, porque o povo internacional dá fé de graça, né, e não fica cobrando igual os nacional fazem, né. Jung Shu ensinava que o homem vive em 3 dimensões. Na parte física, que é o que a gente vê, né? E isso é o que Deus vai fazer, né? A parte mental, que é o que a gente imagina e cria na nossa mente, que é o que você está criando e você que está imaginando, você quer de volta. E aí espiritual, que é o que está na palavra, que é o que a gente cria pela fé. A esfera da fé, da visão e da palavra. Fé, visão e palavra é o espiritual. Você já está vendo antes de acontecer. Então, você usa a palavra, que é a base de toda a fé, de cura, restauração, perdão, salvação, tudo está na palavra. Então, nessa última, é onde as orações ganham forma. Tudo que você quer ver, a cura, o casamento, o retorno dos filhos, a sua prosperidade, precisa ser primeiro criado dentro de você. Como entrar na quarta dimensão? Entrar nessa dimensão é aprender a orar e visualizar pela fé até que aquilo se torne uma convicção dentro de você. Passos práticos para fazer isso. Vá a um lugar silencioso, né, no seu quarto, né? Jesus ensinou muito sobre o seu quarto, mas ele ia no deserto, ele gostava de ir para o deserto. Ore pedindo ao Espírito Santo para te mostrar como ele vê a sua situação. Então, o Espírito Santo, ele é muito a palavra, né? O Espírito Santo é muito isso aqui. Então, como Deus vê a tua vida e a tua situação. Ore para que ele te mostre. Porque, como eu já disse, a sua família não vai deixar de ser sua só porque o mundo fez um papel de divórcio. Ela continua sendo sua. Então, você vai pedir a Deus, eu quero minha família. Deus já te deu a família. Você apenas precisa se posicionar e trazê-la à realidade perto de você. E se preparar para isso, né? Imagine com detalhes o que você deseja que aconteça. O esposo voltando para casa, os filhos adorando a Deus, o seu corpo totalmente curado, um corpo esbelto, um corpo lindo. Então, você imagina o que você quer, você já imagina e geralmente a gente já escreve e agradece, né? Mas isso são próximos passos. Veja isso como se já estivesse acontecendo. Acredite, só de você imaginar, pensar e criar, isso já está acontecendo. Diga em voz alta, Senhor, eu vejo o que tu vês.
Eu tomo posse da realidade celestial. A realidade celestial. Então, no celestial nunca deixa de ser sua casa, sua família. O poder criador de suas palavras. A tua boca é uma fábrica de milagres ou de ruínas. As palavras são o pincel com o qual você pinta a imagem da sua fé. A morte e a vida estão no poder da sua língua. O que bem utiliza, come dos seus frutos. Provérbio 18, 21. Então, a partir de hoje, você vai falar somente o que está na palavra e somente declarar vida, restauração e cura sobre a sua casa e sua família. Qualquer coisa que seja fora disso, você cala. Tem um livro, O Poder do Pensamento, né? Ele fala que toda vez que você pensar em reclamar ou pensar em algo negativo, você põe a mão aqui, ó, só para pensar assim, aquele pensamento está te matando. Só para você lembrar, deleta, né? Deleta esse pensamento. Tudo que você pensar de negativo sobre sua casa, sua restauração, sua família, sua prosperidade, você põe a mão aqui. Você lembra que não é de Deus, é do inimigo querendo semear discórdia na tua mente para que você não crie a realidade que você quer viver. Pratique isto diariamente. Pare de repetir o que o diabo te mostra. Meu casamento acabou, meu filho está perdido, não tem cura. Nunca mais você vai falar isso. Nunca mais você vai declarar estas palavras que eu acabei de falar. Eu falei aqui porque é só para você ter noção do que você vai deletar do seu pensamento. Isso não existe mais, tá? Você vai falar, meu casamento está restaurado. Meu filho está na presença do Senhor. Jesus cura todas as enfermidades e perdoa todos os pecados. Então, quando você pensar em não tem cura, não tem jeito, não. Ele cura todas as enfermidades e sara todas as feridas e perdoa todos os pecados. Comece a declarar o que Deus diz. Meu lar pertence ao Senhor. Pode pegar aquele versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai declarando a palavra, né? Meu corpo é templo do Espírito Santo. Meus filhos profetizarão o teu nome, em teu nome. Então, assim, você vai começar a declarar o que você quer ver. E nada fora disso. O inimigo vai vir, ele vai vir, mas eu já te ensinei, você vai deletar. É como se estivesse se enforcando nessa hora, não quero isso para minha vida. Esquece, deleta e já profetiza o contrário, profetiza a bênção sobre eles. Visualizações bíblicas. O Espírito Santo trabalha com imagens. Assim como Deus mostrou visões a Abraão, a Moisés, a João. Então, o Espírito Santo sempre vai te dar visões antes que aconteça. Então, você vai trabalhar em cima dessas imagens que você vai imaginar e vai criar como se já estivessem acontecendo. A visão não é uma técnica psicológica. É fé em forma de imagens. Você imagina que Abraão, quantas vezes Deus chegava em Abraão e falava, olha as estrelas do céu, assim será numerosa a quantidade dos teus filhos. Para ele já criar na mente. Olha a areia da praia, assim será numerosa a tua descendência. Então ele tentava incutir na mente de Abraão tudo aquilo que ele estava ali prometendo, né? Então, através da imaginação, você cria a sua realidade e Deus ensinou a fazer isso. Né? Você pega Jacó lá com as ovelhas, aí tinha que ter as malhadas e as brancas, eu não lembro as cores lá exato. Então, toda vez que ele ponhava as varas, ele imaginava aquelas, porque ele estava vendo as varas, as ovelhas acabavam ficando daquele jeito. Então, não é algo que eu estou inventando, isso já existe na Bíblia. Desde sempre que você cria algo para você imaginar isso já como uma realidade. Por isso que muitas pessoas que fazem vídeo hoje de como prosperar, de como adquirir riqueza, eles fizeram um painel dos desejos. Colocaram ali fotos da mansão dos sonhos, do carro dos sonhos, do corpo dos sonhos. E aí ficava olhando ali, visualizando, e até que isso se tornou realidade. Então você olha para aquilo. Por isso você pega fotos de sua casa, de sua família
e imagina isso acontecendo. Né? Apesar de que quando é foto de criança pequena, você vai estar querendo mais criança pequena. Então, pegue e já imagine seus filhos grandes, adultos, senão você vai ter mais. Se você quer mais filhos, tudo bem. Levanta agora os olhos e olha. Toda essa terra que você vê, eu te darei. Gênesis 13, 14 a 15. Então, Abraão, em vida, nunca possuiu toda aquela terra. Os filhos de Israel até hoje estão lutando por ela. Mas Deus fez eles imaginar que toda aquela terra seria dada a seus filhos. Não que os muçulmanos não são filhos de Abraão, porque tanto xiita como sunita, todo aquele povo lá que é muçulmano, eles são filhos de Abraão também. E estão naquela terra. Então, eu não vou julgar isso, né? Exercícios. Feche os olhos e imagine Jesus curando o seu corpo, o Espírito Santo tocando o seu cônjuge, teus filhos com as mãos levantadas na presença de Deus. Segure essa imagem até que se torne real dentro de você. Essa é a semente espiritual do milagre. A gratidão antecipada, esse é o tópico 5, né? Você já agradece antes de ter. Depois que você ora, visualiza, agradece antes de ver. A gratidão é o selo da fé. A gratidão é porque você realmente já acredita que Deus vai cumprir o que você está imaginando. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Quando você agradece antes de receber, o céu entende que você já creu. Então, agradecer antes de ter é entender. Assim, hoje em dia, a gente vai falar assim que o mundo ele está com a tecnologia, assim, se levava 100 anos para criar uma coisa, depois foi para 10 anos para criar uma coisa, agora em 1 ano se cria tanta coisa nova. Fora que às vezes em questão de poucos dias se cria imensas coisas novas. Sabe, existem livros e literaturas que ajudam as pessoas a usar o poder da mente para criar as coisas. E tem esse livro aqui também, que ele é um livro que imagina usar o poder da imaginação. Então, como o mundo todo está usando esse poder para criar a sua realidade, nós cristãos que temos a verdadeira inspiração de criar essa realidade, tem um versículo que diz assim: venha a nós o teu reino. O reino de Deus pode vir a nós, pode vir a tua vida, a tua existência. Você já pode viver a glória do reino aqui. Venha a nós o teu reino. Se você orar o Pai Nosso todos os dias, acreditando que o reino dele vem a você, isso vai se tornar realidade, já só por essa frase transforma toda a tua existência, toda a tua vida e tua família, você acreditando que o reino dele vem a você. Então, quando você olha o reino de Cristo, que é um reino de muita glória, de muita majestade, de ouro, de ofir, de pedras preciosas, é o reino dele que a gente lê em Apocalipse, é um reino espetacular. Eu já escutei alguns estudiosos famosos falando que os cristãos da última geração é que vão atrair o reino de Deus para voltar, porque eles vão imaginar o reino de Deus já aqui. Então precisa essa fé partir dos cristãos da terra para que ele desça. Então, acreditando ou não, né? Acredite no versículo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade dele é perfeita e agradável, está na palavra, e a vontade dele é a tua família, é a tua casa, é a tua restauração. Quando você agradece antes de receber, o céu entende que você creu. Exercício espiritual diário que você deve fazer todos os dias. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu não sei seus horários, seus compromissos, mas das 5 às 7 horas da manhã, você vai pegar, pelo menos ali logo cedo, quando você acorda, que a tua imaginação está mais criativa, né? No mundo a gente aprende isso. Quando você faz curso sobre como atrair mais rápido as coisas, você aprende isso, que quanto mais cedo
de manhã você fizer os exercícios. E o interessante é que esse David Jung Shu, ele fazia as orações dele das 3 às 7 da manhã, ele usava os horários da madrugada para orar. Então ele ensina isso, que você faz essas orações com visualização de manhã cedo, tá? Você pode ter outros pastores que ensinam outros horários, tem alguns que ensinam que o horário do meio-dia também tem uma conexão muito forte com o Senhor, e o horário de dormir, logo antes de dormir, também tem. E aí eu posso fazer estudos específicos sobre esses horários, que como é assim, no pré-adormecer até adormecer, você entra num campo que é onde muitas vezes a gente acorda caindo, ou a gente tem visões. Eu costumo ter muita visão nesse horário, que é entre estar desperto e dormir. Nesse horário eu costumo ter muitas visões, às vezes assustadoras e às vezes tremendas. Então, esse é o horário que no mundo se ensina que é onde a mente mais cria a nossa realidade. A gente vive os frutos daquilo. Então, eu não vou enaltecer somente de madrugada como ele fez, mas existem outros horários durante o dia. Mas é claro que tudo que você planta, você colhe. Se você planta de madrugada, você vai estar colhendo isso até na hora de dormir. Então, você vai dormir com esse pensamento também. Então, faça do jeito que você se sentir melhor, mas faça. À tarde, confesse coisas positivas. Repita essas promessas em voz alta. À noite, agradecimento e revisão das visões. Escreva o que Deus te mostrou. Então, realmente, à noite você vai ter visão e escrever o que Deus te mostrou. Crie um diário de fé, registrando visões, promessas e vitórias. Então, assim, muitos casais restaurados que tem canal, eles ensinam a fazer o caderno da restauração, o caderno da gratidão, porque geralmente os que fizeram o caderno e se mantiveram fiéis ao caderno têm o casamento mais rápido restaurado. Então, é opcional, mas eu indico fazer, né? Então, como a gente está desenhando o projeto e a gente quer ver o projeto pronto, para que Deus faça a sua parte, então a gente precisa fazer o caderno, né? Faça em folhas, faça um painel, faça alguma coisa, esteja lendo aquilo, repetindo aquilo e fortalecendo aquilo, porque quanto mais você repete, mais chance de acontecer. Senhor, ensina-me a enxergar o invisível, abre meus olhos espirituais para que eu veja o que tu já realizaste por mim. Eu escolho viver na 4ª dimensão da fé, onde o impossível se torna inevitável. Coloca em mim a tua visão, a tua palavra e a tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, essa é uma das partes principais que você precisa fazer para conseguir. Então, a gente já fez ali a parte da visão, de ver, né? Restaurar a sua família. Antes de falar sobre o que deu errado, é importante lembrar o que Deus sonhou para você. Família é um projeto de Deus. Antes da igreja, antes das cidades, antes dos reinos, é a família, é a sua casa. Deus formou um casal, um lar, um propósito. Portanto, deixará um homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então você já baseia ali. Agora a gente vai especificar a sua casa, a sua família. Quando o inimigo quer destruir uma geração, ele começa pela família. Por isso, restaurar seu lar é restaurar o plano de Deus na criação. A raiz espiritual dos conflitos. O problema visível é apenas reflexo de uma batalha invisível. Então, as discussões, o afastamento, a frieza e até o adultério são efeitos de forças espirituais que querem destruir a sua 4ª dimensão de imaginação, de criação de uma família perfeita. O erro de muitos, e nosso inclusive, é tentar resolver o invisível com armas humanas, né? É tentar fazer do nosso jeito. Esse é o erro principal. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. 2 Coríntios 10, 4.
Se você quer restaurar o casamento, a comunhão, a família, precisa primeiro vencer na dimensão da fé. Precisa primeiro crer. O primeiro passo é ver o casamento restaurado no espírito. Então, em espírito, você vai ver o seu casamento restaurado e vai projetar isso em imaginação. Feche os olhos agora e veja o casal se perdoando, o diálogo voltando, o amor reacendendo, a comunhão no lar. O Espírito Santo te mostrará imagens de restauração. Essas imagens são sementes das novas realidades que Ele quer gerar em você. Deus chama as coisas que não existem como se já existissem, Romanos 4,17. Eu não estou inventando, você vai imaginar e vai chamar e vai atrair para que aconteça. Não estou inventando essa teoria, isso já existe e sempre funcionou. O mundo está usando. Se você não quer usar, você se torna incrédulo. Somente isso. Oração pela restauração do seu casamento. Senhor, Tu que uniste o homem e a mulher lá no princípio, restaura o amor, a aliança entre nós. Onde houver mágoas, planta o perdão. Onde houver silêncio, fale com a Tua voz mansa. E hoje, pela fé, meu lar cheio de paz, meu cônjuge transformado pelo Teu Espírito e nossa aliança sendo renovada em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. O segundo passo é a intercessão pela transformação. O Espírito Santo é parceiro sênior em toda a obra espiritual. Ele sabe como convencer, como transformar e como quebrar o orgulho do coração do outro. Você não precisa forçar isso de maneira nenhuma. Lá você não mexe. Você mexe aqui e aqui você mexe. Mas lá não. Lá é o Espírito Santo que vai mexer. Você vai criar essa realidade em você, como se já tivesse acontecido. Mencione o nome do seu cônjuge todos os dias diante de Deus. O Espírito Santo toque agora no meu cônjuge o nome, onde quer que ele esteja, e fale ao coração dele. Fale o nome novamente. Creia que a presença de Deus está trabalhando mesmo na distância, mesmo no contato zero, no bloqueio. Assim como o servo de Eliseu viu o exército celestial quando teve os olhos abertos, em 2 Reis 6,17, você verá o invisível trabalhar no visível. A fé que atrai filhos desviados. O mesmo princípio se aplica aos seus filhos. Sim, os seus filhos que estão agora se rebelando contra você porque você está perdendo tempo buscando a restauração. Então você vai orar pelos seus filhos. O Espírito Santo é o único que é capaz de convencer o coração rebelde de um filho. Você não precisa insistir com palavras humanas. Precisa criar no Espírito a imagem do seu filho convertido e livre das influências do mal. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4, 5 e 6. Então, o trabalho desse profeta Elias é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é feito em Deus pelo Espírito. Ore diariamente dizendo: Senhor, converte o coração do meu filho ou da minha filha. Mostra-lhe o teu amor onde quer que ele esteja. Imagine os seus filhos sorrindo e libertos, frequentando a casa de Deus. Agradeça como se já estivesse acontecendo. Então, esse sentimento de gratidão. Exemplo bíblico: o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo não saiu atrás dele, mas ele esperou com fé. Todos os dias ele olhava para o horizonte, visualizando o retorno dos filhos. Então ele já visualizava que o filho voltava, arrependido, restaurado. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, e movido de íntima compaixão correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, 20.
Essa é a fé que espera com amor e vê o milagre antes dele chegar. Enquanto o pai via o retorno no espírito, o filho começava o caminho de volta. Então, esse passo de ver o filho voltando, você vê que ele teve tanta certeza que ele voltou restaurado, que ele já lhe devolveu o anel, a capa, devolveu o seu status de filho. Quebrando maldições e fortalezas. As famílias vivem presas em ciclos espirituais repetitivos, que são as famosas maldições hereditárias. Traição, pobreza, vício, doenças emocionais. Esses padrões são fortalezas espirituais que, na verdade, estão impregnados em nossa mente. E precisam ser derrubadas pela oração constante e pela confissão de palavras. Então, você, assim, levado ao exemplo do que aconteceu no seu passado, com outros familiares, você acha que vai continuar assim. Então, quando você começa a derrubar aquelas imagens e criar nova imagem de filho restaurado, casa restaurada, família restaurada, e todos na presença de Deus, prosperando, então você anula aquela maldição e traz à existência uma nova realidade. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ação prática. Ore diariamente, quebrando em voz alta. Em nome de Jesus Cristo, eu destruo toda a força espiritual levantada contra o meu lar. Nenhuma maldição familiar permanece, porque Jesus Cristo levou com ele todas as maldições sobre si. Declare liberdade até sentir paz no espírito. Estratégia de pequenas vitórias. Comece restaurando pequenas áreas em seu lar, tendo um diálogo mais pacífico, comendo junto, fazendo refeições juntos, gestos de perdão, de pedir perdão, de perdoar. Pequenas vitórias são sinais do reino de Deus se manifestando. Então, pequenos gestos que já vão ali antecipando o grande milagre. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O menor de todas as sementes, mas cresce e se torna uma árvore. Mateus 13, 31, 32. Então, em pequenas coisas, são pequenas sementinhas que podem justamente ali brotar a restauração completa. Pai Celestial, eu consagro minha família ao teu governo. Entra em cada área onde há ferida e coloca teu bálsamo. Declaro pela fé que o amor retorna, o perdão reina e teu Espírito faz novas todas as coisas. Eu vejo meus filhos adorando o teu nome, meu lar cheio de risos e tua presença constante em nossa casa. Que tudo o que foi quebrado seja reconstruído sobre a rocha, em nome de Jesus. Amém. Então, essa parte de restaurar a família na sua imaginação e já criar toda essa realidade é muito importante. Curar todas as doenças, a doença da... Na verdade, quando há divórcio, é uma doença espiritual. Então, eu vou falar sobre doenças, mas a doença espiritual, ela traz a depressão, a mágoa, o ressentimento, ela traz assim na alma da gente muita doença, que acaba logo se transformando em doença realmente física. Mas a gente vai tratar a espiritual, que acaba se refletindo em doenças físicas muitas vezes. Feridas emocionais, amarguras, culpas, rejeições e medos criam um ambiente propício para enfermidades físicas se instalarem. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Se você está com dor nos ossos, dor nas juntas, dor nas costas, nas pernas, você já está com o espírito abatido. Mas o coração alegre é um bom remédio. Então, você já visualizando todo esse milagre, já agradecendo por tudo, você já se alegra com isso. É óbvio que vai curar as doenças, inclusive os ossos. Toda cura douradora precisa começar de dentro para fora. Quando o espírito é restaurado, o corpo responde naturalmente.
quando você crê e visualiza uma nova realidade com base na palavra, a palavra está dizendo, você atrai essa realidade do invisível para o visível. O corpo obedece à imagem que o espírito alimenta. Então, quando a pessoa alimenta muito o espírito, vai piorar, vai piorar, vai piorar, vai piorar, né? Se você alimenta, Jesus cura, Jesus vai curar, Jesus prometeu em sua palavra que ele cura, então vai curar. Crie a imagem da cura. Feche os olhos e veja-se saudável, veja-se forte, veja-se ativo, cheio de energia. Veja o que você faria se tivesse completamente curado. E Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E ali a gente pode pegar vários testemunhos, e você deve ter em sua mente vários testemunhos de doenças impossíveis, de enfermidades e de coisas assim que a medicina diz não tem mais jeito. E aí teve jeito, pela fé. Tudo é possível ao que crê. A fé criativa começa com uma imagem interior, uma visão que o Espírito Santo planta em seu coração. Você precisa sustentar essa imagem até que o corpo se alinhe com essa imagem. Diga com convicção, eu sou curado, porque Jesus já levou sobre si minhas dores. Visualize a parte do corpo sendo restaurada. Sinta-se vivendo normalmente, sem limitações. Agradeça antes de ver o milagre. Quebre toda a linguagem de doença. Palavras são veículos de fé ou de medo. Muitos mantêm enfermidades vivas porque falam dela o tempo todo. Ai que dor, ai que dor, ai que cansaço. Você conhece gente assim ou até é assim. A morte e a vida vêm pelo poder da língua. Falar frases que você não vai falar mais. Eu estou doente. Substitua por eu estou sendo renovado. Nada muda. O poder de Deus está agindo agora. Esta doença é incurável. Nada é impossível para Deus. Então renove essas palavras, os decretos negativos para decretos positivos. Renove as emoções tóxicas. O corpo adoece quando a alma carrega ódio, ressentimento, medo e culpa. Essas emoções fecham o fluxo da vida do Espírito Santo. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6:37. A cura começa quando você libera perdão e entrega suas dores a Deus. Feche os olhos e diga. Feche os olhos e diga o nome de quem te feriu. Eu libero perdão, não porque essa pessoa mereça, mas porque eu quero ser livre. Sinta o peso saindo da sua alma. O perdão é o remédio mais poderoso para a doença emocional. Sinta esse peso saindo da sua vida. A energia da oração criativa. Ore como se já possuísse o milagre. A oração deve conter 3 elementos. Desejo claro, saber o que você quer. Imagem mental vívida, visualizar já o resultado de acordo com a palavra. Confissão constante, declare como se já fosse real. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo eis. Não estou inventando, olha só. Tudo o que pedires em oração, crede que o recebereis e tê-lo eis. Marcos 11:24. Então você pede, acredita e já tem. Em espírito e em oração e já agradece. Senhor, eu te agradeço porque já recebi minha cura. Eu te vejo me renovando por dentro, limpando minhas células, restaurando minhas forças e enchendo-me de vitalidade. Eu declaro, estou curado, liberto e cheio de vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Crie a atmosfera do milagre. A fé não cresce em qualquer ambiente. Ela precisa de atmosfera espiritual de cura, enchendo o lar de louvor, de gratidão e da palavra.
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, 3. Então, a tua mente firme em Deus tem paz. Essa é a atmosfera que você deve criar, a paz. Porque a mente está firme em Deus e já acredita no milagre. E já vive o milagre como se já fosse. Porque, na verdade, a família já é sua. Dica prática. Ouça hinos, mensagens de fé diariamente. Leia versículos de cura em voz alta. Isaías 53, Salmo 103, Mateus 8. Mantenha o ambiente da sua casa livre de discussões e de negatividade. Então, não é só da tua casa. Todo ambiente que você vai, você evite discussão. Sai fora. Não responda, não revide. Responda com silêncio. Essa é a resposta mais poderosa que existe, o silêncio. Parece que é fraqueza, mas não, é poder. Exemplo bíblico de cura pela fé. A mulher do fluxo de sangue. Ela já visualizou a sua cura. E ela foi e tocou em Jesus. Se tão somente eu tocar na sua veste, serei curada. Marcos 5, 28. Ela viu no espírito antes de ver no corpo. O cego de Jericó chamou até ser ouvido e manteve a sua confissão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas 18, 38. Ele não desistiu, mesmo sendo repreendido pelo povo. O paralítico do tanque de Betesda. Jesus perguntou: queres ser curado? E a fé começa quando você deseja e aceita o milagre. João 5, 6. Então você precisa declarar o que você quer, especificamente como você quer. Como manter a cura? Muitos recebem toques e perdem o milagre por não manterem a fé firme na fé. Manterem a mente firme na fé. Proteja o seu milagre da dúvida e da negatividade. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, mesmo assim, eu fui curado, eu estou de pé, eu não podia andar, agora estou de pé e estou andando. Se eu começar a duvidar, vai acontecer igual Pedro, ele afundou na água, você vai cair novamente. Mas você mantém a fé, Jesus me curou, estou curado, agora estou andando. Você mantém a fé ativa. Quando o sintoma volta ou tenta voltar, parece que está doendo de novo, você continua declarando: já fui curado, não aceito o retrocesso. Continue agradecendo. Isso acontece muito com a restauração, quando há como é que se fala? Uma volta de contato, mas não é restauração ainda, é só uma aproximação. Acontece muito. Então, essa aproximação deveria já ser o início de uma restauração. Mas aí, por causa da tua fé, que não está ativa, que não está viva, você começa a ter dúvidas, e aí pode ser que seja somente uma reaproximação. Mas você tem que ter fé, que é restauração. Cura emocional e espiritual. Essa cura de doenças emocionais, elas entram nas memórias. O espírito cura lembranças com a mesma força que cura o corpo. Exercício de cura interior. Peça ao Espírito Santo que entre nas suas lembranças mais dolorosas. Visualize a luz de Deus cobrindo estas cenas. Diga: nada do meu passado tem poder sobre mim. Sou nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Cura através do serviço. Ajudar os outros acelera a própria cura. Quando você está fazendo isso para outros, falando disso para outros, você acelera a tua própria cura. Quando você tira o foco da tua dor, Deus começa a te abençoar. O fluxo de vida aumenta. Então, assim, para você parar dessa noia de ficar só pensando você ali naquele mundo fechado, você começa a ver quem precisa de ajuda e começa a ajudar outras pessoas e começa também a aconselhar, a falar das coisas que você está vivendo e aprendendo. E assim, Deus vai começar a fortalecer mais ainda a sua fé e a sua restauração vai ser apressada. A alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Provérbios 11, 25.
Servir ativa a energia do espírito. Visite alguém doente, ore por outras pessoas, envie mensagens de esperança. Ao curar outros, você se cura. Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu recebo Tua vida em meu corpo, Tua paz em minha mente e Teu amor em meu espírito. Tudo que era doença se transforma em saúde. Toda ferida vira testemunho e toda fraqueza se torna em força. Eu te agradeço, porque pela fé sou curado. Em Teu nome poderoso. Amém. A cura total é reflexo de um espírito em comunhão com Deus. Quando você alinha os pensamentos, as emoções, a fé e a palavra. O corpo não tem outra escolha senão obedecer à vida que há em Deus. Então você precisa ter essa certeza de que Deus cura o espiritual e através disso as emoções também são curadas, que é uma dificuldade, né, da dependência emocional e outros afins que acontecem quando a pessoa acabou de passar por um rompimento no relacionamento. A prosperidade, o fato de você prosperar, é reflexo de um coração alinhado com Deus. Então, nossa, precisei parar para tentar limpar um pouco. Aí você pode dizer que eu estou inventando, né? Mas a própria Bíblia, principalmente no Velho Testamento, mostra diversos exemplos de pessoas que se alinharam com Deus e prosperaram. E no Novo Testamento também nos ensina a viver assim, né? Mas quando você apressa a vinda de Deus, você apressa ir para Deus também. Então, quando você quer apressar muito, às vezes você parte mais rápido. É escolha sua, né? Antes de qualquer multiplicação externa, Deus primeiro prospera no interior. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1:2. A verdadeira prosperidade, ela não começa no bolso, mas na mente e no espírito. Um coração pobre em fé continua vivendo das limitações financeiras, mesmo que receba em abundância. Então, mesmo a pessoa recebendo muito, ele ainda vai continuar pobre e não conseguindo fazer o básico muitas vezes. Por isso, o primeiro passo é renovar a mente para crer como filho de rei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Então, você precisa crer como sendo filho de rei. A prosperidade é um princípio da quarta dimensão que estamos estudando. Você precisa ver o que quer, crer no que vê e falar até que se torne real. Ali não adianta você ser egoísta e você querer, no teu mundinho de escassez, ser pobre. Você precisa alinhar teu pensamento com o teu cônjuge. Muitas vezes o teu cônjuge queria prosperar, você não estava alinhado nesse pensamento. E é bíblico. Então não condene o seu cônjuge por ele querer prosperar. Você que não está alinhado com a palavra para crescer. E aí você se alinha com o teu cônjuge que também quer isso e sai dessa mentalidade de miséria, tá? Porque a família é família, independente se mora num barraco ou numa mansão. Independente se você está aqui e sua esposa está no China, vocês continuam sendo família. Você quer tudo junto, precisa unir propósitos, unir planos. Então, se eles querem, se elas querem, unam esse plano. Por isso que eu vou falar desse tópico, que tem gente que não quer, que acha que crente tem que viver na miséria, na mendigança, no básico do básico, e não é assim. Então, muitas vezes você está no deserto porque você tem essa mentalidade de escassez que está te fazendo viver como vítima. E a tua família não tem a obrigação de ficar com você se vocês querem assim. Eles estão rebeldes contra Deus, mas porque você está também rebelde contra Deus, não aceitando a prosperidade que Ele promete na palavra. Então, a rebeldia começou em você. Assim,
Visualize a construção de uma grande casa, de uma grande propriedade. Visualize o sucesso da sua família, de um ministério, de uma célula de oração, de uma casa de oração. Imagine você tendo uma casa para reunir a família para orar. Palavras, com base na palavra e sustentadas na visão até ela se manifestar. Crie a imagem da abundância. Feche os olhos e veja. Feche os seus olhos agora e veja. As suas contas pagas. O seu lar em paz. Seu trabalho das suas mãos florescendo. Você abençoando outros com as bênçãos que recebe. Essas imagens são sementes espirituais. Quando regadas com fé e gratidão, se tornam realidade. Como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Então, como você imagina em sua alma, assim você será. Então, hoje a gente está aqui imaginando já toda essa casa, sua família restaurada, o seu corpo restaurado. Tudo perfeitamente alinhado na vontade de Deus. A fé que trabalha prosperidade espiritual não é passividade, é fé em ação. A fé verdadeira se move, ela sonha, ela planeja, ela faz projeto, ela anota, ela trabalha, ela espera em Deus. A fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Ação prática. Ore pedindo direção, não apenas dinheiro. Dinheiro é algo muito vago. Você precisa já pedir o que você quer específico. Porque dinheiro é vago. Você pode usar para coisas boas e ruins. Então, se você pedir dinheiro, geralmente, pelo menos aqui no mundo, é proibido pedir dinheiro. Você pede já a bênção materializada. Se você pede dinheiro, o universo não te dá. É o que o mundo ensina. E aqui na Bíblia também diz o mesmo. Não adianta você orar pedindo dinheiro. Você tem que orar as contas pagas. As contas somem. Às vezes o banco perdoa a tua dívida, ou fulano perdoa, outro empresta para você poder quitar, outro ajuda você a limpar o nome, que precisa do nome limpo para outra coisa. Então, há diversas maneiras do Espírito Santo trabalhar em tua vida para limpar seu nome. Então, não é dinheiro que vai resolver teu problema. É você se alinhar com o plano de Deus. Trabalhe com excelência no que Deus te colocou hoje para fazer. Você tem uma casa, limpa, cuida, né? Tem uma coisa fora do lugar, coloca no lugar, tem alguma coisa estragada, arruma. Então, tudo que Deus já te deu, trabalhe com o que Deus já colocou na tua mão. Ele te deu uma diária lá do outro lado da cidade, vai lá e faz a diária. Pega o dinheiro, investe na tua casa, para melhorar a tua casa. Está precisando de comprar alguma coisa? Compre. Precisa quitar uma dívida? Planeje quitar essa dívida sem deixar nada faltar. Acredite que cada semente de esforço será multiplicada. Então, Cho, o autor desse livro, ele fala assim: ele começou pregando de bicicleta em favelas de Seul, mas via em sua mente multidões sendo abençoados. Ele não esperou crescimento, construiu o crescimento pela fé. Eu posso mandar o PDF desse estudo e também o vídeo do livro da quarta dimensão para quem entrar em contato no meu WhatsApp. Aí, o que ele fala? Ele começa o livro falando que ele construiu uma tenda de lona ali para começar a sua igreja. E ele tinha 5 membros, mulheres idosas pobres. A igreja dele começou assim. E aí, ele ficou assim, ele conseguiu um lugar barato, muito em conta, onde ele conseguia pagar, que ficava muito longe do local onde ele tinha a tenda da casa dele, da igreja dele que ele tinha começado. Então Deus deu para ele uma visão: eu vou ser pregador, eu vou ser ministro do evangelho, e levou ele para aquela cidade, capital acho que da Coreia. E aí ele chegou lá, aí ele conseguiu aquela tenda e ele conseguiu um lugar para morar. E ele precisava trabalhar, ele mal conseguia manter o lugar que ele morava e se manter.
Então ele orou a Deus pedindo, eu acredito que uma bicicleta, uma mesinha e mais um negócio que ele precisava na casa dele. E ele falava, né, que ele estava pedindo isso e as irmãs ali ficavam, nossa, ele já está pedindo isso há meses. Ele ficou meses pedindo isso em oração. Você vê que quando você começa do zero, demora, né, porque o inimigo vai trabalhar isso em você. E aí você vai lendo, porque olha só, ele foi fundador de uma das maiores igrejas da Ásia, ali da Coreia, mas ele começou assim, com essa fé, com essa determinação. E aí um certo dia ele teve que entender que ele tem que crer que ele já tem. Aí ele começou a falar, eu já estou com a bênção que eu pedi em casa. Isso lá uns 6 meses depois. E quando ele começou a falar que ele já tinha, juntou um grupinho ali e queria ver, eles começaram a duvidar dele, né, parentes das mulheres, e queriam ir lá na casa dele ver. E ele ficava, nossa, o que eu vou fazer? Meu Deus, Espírito Santo, como é que eu vou mostrar essa bênção agora? Aí ele teve que levar o povo lá, era longe, por isso que ele queria tanto uma bicicleta. Aí ele chegou em casa, abriu a porta e não tinha nada do que ele estava falando, estava pedindo. E aí eles pediam, mas cadê? Você não falou que já recebeu? Aí na hora o Espírito Santo põe na mente dele que é como uma gestação. Você sabe que está na barriga, mas ainda não nasceu. Então ele falou, eu já tenho, eu estou como numa gestação, estou grávido. Aí ele virou motivo de piada, porque ele estava grávido de uma bicicleta, de uma mesinha e mais um negócio lá que eu não lembro. E aí ele virou motivo de piada porque ele realmente estava grávido daquelas coisas que ele estava pedindo e acreditando que iria receber. Ele especificou tão bem a mesa de madeira, assim, era uma mesa chique, não era qualquer coisa, a bicicleta tal e tal, de tal marca, que só existia lá do país de onde ele veio. E aí, por intuição do Espírito Santo, pessoas da igreja que eram da igreja da onde ele foi enviado, sentiram que ele precisava ser abençoado com essas coisas, não sabiam disso, pelo menos ele fala isso, e aí mandaram para ele, especificado, porque ele não tinha falado para ninguém os detalhes do que ele estava pedindo. Mandaram para ele a bicicleta exatamente na mesma cor, da mesma marca, do mesmo tipo, com as marchas, tudo exatamente como ele especificou. A mesinha de madeira, de tal marca, de tal... Assim, exatamente. Esses detalhes as outras pessoas não sabiam. Mas Deus mandou para ele exatamente como ele pediu. Então, quando ele imaginou, creu, começou a falar, depois ficou grávido, Deus atendeu. E esse milagre foi o fundamento da igreja dele, porque através disso, agora ele tinha confiança e certeza do que ele podia falar, que Deus realmente realiza. E aí ele começou a pregar mais em cima disso, e aí ele passou a ser instrumento de cura, de conversão. Muitas pessoas, ele orava já determinando a bênção, e a bênção acontecia na vida dessas pessoas, porque é bíblico, as pessoas querem ver milagres. Sem milagres não há crescimento na igreja. E como ele agora tinha o prato cheio, que é os milagres, Deus ouvia suas orações, atendia especificamente, então não tinha mais para onde correr, ele seria grandemente abençoado. Então essa é a bênção que eu quero colocar sobre a sua vida a partir de hoje, e tudo que você está pedindo hoje, você vai receber em nome de Jesus Cristo. Terceiro passo, tenha generosidade. A prosperidade se move pelo fluxo de doações. O rio que para de correr se torna lama, e o coração que não dá paralisa o fluxo da bênção. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Lucas 6:31. Então, na medida que você ajuda outros, que ele não parou de pregar e não parou de ensinar, mesmo não tendo recebido, e o mesmo acontece comigo. Eu estou aqui falando da minha casa, minha família restaurada, minhas filhas restauradas,
E muitos duvidam, porque existem muitas outras pessoas de outros canais que até desistiram e não tiveram a restauração. Dar com alegria é uma linguagem do reino de Deus. Então tenha esse mandamento. Eu vou dar, eu vou ajudar com alegria, com gratidão, sabendo que essa medida volta multiplicada. Quando você entrega o que tem, abre espaço para Deus trazer o que falta. Escolha algo que você possa ofertar para Deus. O seu tempo, o seu serviço, os seus recursos. Escolha. Você quer dar tempo para a obra de Deus? Você quer dar o teu serviço, né, trabalhar? Ou você quer ajudar com recursos? Escolha um e Deus vai te abençoar nessa parte que você está escolhendo fazer. Apresente em oração como uma semente de fé. Visualize a colheita multiplicada voltando para a sua vida. Então, você imagina que ele criou essa igreja logo após uma guerra, com tudo destruído, com tudo destroçado, e não havia fé, não havia cristãos. Então, o primeiro maior inimigo dele era a incredulidade do povo. Ninguém acreditava que a Coreia seria reconstruída. E ele falava, eu vejo a Coreia reconstruída e rica e abundante. Eu vejo uma igreja grande, majestosa, mesmo estando na tenda. Ele via já lá na frente e aconteceu. Não só na vida dele, mas na vida de todos. E isso eu quero ver na vida de quem está assistindo esse vídeo. Eu vejo a sua casa, a sua família restaurada. Eu vejo os seus filhos restaurados. Eu já vejo a prosperidade em seu lar. Eu vejo isso se expandindo para outras pessoas, para outras esferas. Muitos buscam prosperar, mas sem propósito. Deus não enriquece para acumular, mas para missões. Então, o testemunho da tua restauração não é só para você, é para restaurar vários outros. E o Senhor teu Deus é quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. Deuteronômio 8:18. Deus nunca me deu recursos para mim mesmo, mas para cumprir a visão que Ele me mostrou. Pergunte a si mesmo, o que Deus quer fazer através de mim? O que Deus quer através de mim com tudo isso que estou passando e aprendendo? Como a minha prosperidade pode abençoar outras vidas? Porque você sabe, muita gente que precisa de ajuda, você vai poder ajudar quando você prosperar. Quando o propósito se alinha com a sua fé, o céu libera os recursos. Quebrando a mentalidade limitante. Toda pobreza começa com um pensamento repetitivo. Palavras como eu não posso, eu não consigo, não é para mim, criam forças espirituais de escassez. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:12. Programação de fé. Declare, eu sou próspero, porque pertenço a um Deus abundante. Nada me falta, porque o Senhor é o meu pastor. Eu tenho a mente de Cristo e nela não há limitações. A mente que se enche dessas verdades abre espaço para o Espírito criar novas oportunidades. Então, transforme-se pela renovação da tua mente, como diz na palavra. E declare, né? A mente que se enche dessas verdades abre espaço para o Espírito Santo criar novas oportunidades. Estratégias de visualização profética. Veja igrejas inteiras surgindo do teu testemunho da restauração da primeira aliança. Coloque maquetes sobre a mesa e declare, isso é realidade, né? Veja com... Você já foi em empreendimentos de maquetes, né? Eu já fui corretora de alto padrão e aí geralmente fazem as maquetes, né? Primeiro o projeto, desenho, depois a maquete, aí começam a vender aquilo ali, começa a entrar o dinheiro, depois constroem o prédio ou o condomínio para vender os imóveis. Então, primeiro sai da imaginação,
passa para o papel, passa para uma maquete, começa a mostrar isso como algo que vai acontecer de verdade, começa a vender, começa a entrar o dinheiro. Então, é assim que funciona a construção da maioria dos grandes prédios e empreendimentos em grandes cidades. Então, começa tudo na imaginação, no pôr no papel e depois de fazer o projeto ali numa maquete e aí vender a ideia. É isso que a gente está fazendo hoje, por isso que a gente restaura a sua casa e a sua família hoje no poder da sua mente, passando para o papel e já fazendo a maquete. Isso a gente pode fazer. Visualize a sua casa próspera, abundante. Veja com os olhos da fé. Essa será a maior igreja do mundo, ou essa será a maior família do mundo, ou essa será a maior casa que a gente já morou. E assim vai acontecer. Faça uma lista dos sonhos que Deus já te deu. Ore sobre eles diariamente, visualizando-os já prontos. Agradeça antes de acontecer. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Hebreus 11:1. O chamado pessoal, o seu lugar no reino. Prosperar é cumprir o chamado de uma forma frutífera. O Espírito Santo não quer apenas te abençoar, quer te usar como canal de bênção. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ele já te conheceu antes de te formar. Jeremias 1:5. Você tem uma missão única e quando entra nela, tudo se alinha. As portas se abrem, as conexões surgem, os recursos aparecem. A chave é descobrir o propósito e permanecer nesse propósito. Como descobrir o seu chamado? Seu chamado, seu ministério, primeiro e principal, é sua casa, sua família, seu cônjuge. Passos proféticos, práticos. Ore, Senhor, mostra-me o que fizeste eu nascer para realizar. Então, eu nasci para realizar o que no mundo, né? Observe o que te move, o que te aproxima, apaixona e o que gera fruto quando você faz. Comece a ver o que geralmente costuma dar fruto quando você faz. Sirva nas pequenas coisas. É nelas que o propósito de Deus floresce. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. A prosperidade espiritual é um tesouro invisível. Prosperidade e sem intimidade com Deus é vazio. Lembre que o verdadeiro sucesso é andar no centro da vontade de Deus. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas no centro da vontade de Deus. É ali que haverá o sucesso e a prosperidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:30. Ele fala, e todas essas coisas. Quer dizer, essas coisas que você está querendo. Essas coisas são outras coisas. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é a palavra dele. E essas coisas que você quer, lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quando o reino de Deus é a prioridade na sua vida, as demais coisas te seguem, e não o contrário. Assim como Salomão pediu sabedoria e Deus lhe deu todas as demais coisas. Salomão pediu sabedoria para administrar, para cuidar, para reinar sobre o povo de Deus. E Deus lhe deu todas as outras coisas que ele precisava para isso. Oração profética pela prosperidade e o propósito. Pai amado, Tu és o Deus da abundância e da direção. Eu consagro a Ti os meus dons, os meus planos, os meus recursos. Tira de mim todo o medo, toda a mentalidade de escassez e todo padrão que me limita. Eu vejo pela fé caminhos se abrindo, ideias florescendo e Teu favor me cercando. Usa minha vida como um canal de bênçãos e que tudo o que eu tocar prospere para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Prosperar é cooperar com o plano de Deus. A fé criativa transforma a impossibilidade em oportunidades.
mas é o amor e o propósito que mantém a prosperidade viva e eterna. Você entendeu que você precisa se alinhar no propósito com o teu cônjuge para vocês prosperarem? E não adianta um querer uma coisa e outro não querer. Vocês têm que estar juntos. O que eles querem, você também tem que querer. O que você quer, eles têm que querer. E Deus vai unir a mente de vocês. O homem é a cabeça do lar. E a cabeça do lar tem que estar alinhado com a cabeça que é Cristo. A mulher é o corpo, que é a igreja. A igreja tem que seguir o que o cabeça quer. E a cabeça quer o que Deus quer. Entendido? Então vamos alinhar isso desta maneira, para que não tenhamos nenhuma dúvida sobre como Deus quer restaurar a sua casa, a sua família. Ainda hoje você vai fazer isso e já está fazendo. A manifestação da vida plena. O propósito é uma forma de viver a consciência espiritual. É ver o mundo a partir do ponto de vista de Deus. Então, essa manifestação já da vida plena, de tudo restaurado, é a manifestação da vontade de Deus. Ver o mundo a partir onde nada é impossível e tudo o que ele falou pode ser manifestado pela fé. Então, o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Decore, o justo viverá pela fé. Então, você já tem fé e sabe tudo como tem que ser. Viver pela fé não é um evento, é um estado de consciência constante. Não é coisas que acontecem aleatoriamente de vez em quando. É constantemente, diariamente, é todos os dias. Você não está buscando milagres esporádicos, você se torna um ambiente onde os milagres sempre acontecem. Como se tornar essa fonte de milagres? Ter uma vida de orações constantes, manter comunhão com o Espírito Santo, ter a palavra como viva para renovar a mente e ativar a fé, ter uma visão clara, Então, deixa eu fazer assim. Ter uma visão clara para manter o foco e o propósito, E a ação obediente. Ação obediente à palavra, para cooperar com o mover de Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Não pare de fazer o que o Espírito faz. Você faz a tua parte, que é imaginar, criar a maquete, fazer o mural, escrever, você ora, jejua, agradece, você faz a tua parte. Não é por força ou violência, mas pela fé do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai trazer milagres. Oração constante. A respiração do Espírito. Então, a oração é como respiração. A oração é o canal que conecta você ao milagre. Sem oração, não tem poder criativo. A fé precisa ser regada diariamente na presença de Deus. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Prática. Separe horários fixos para estar a sós com Deus. Ore com palavras de fé e não de desespero. Use a oração para ver o que ainda não existe. Eu não oro para pedir o que não quero. Oro para visualizar o que já me foi dado pela fé. David Jung Cho. Palavra viva. A mente renovada. A palavra viva, essa palavra aqui, viva, eficiente, é capaz, Medita nesta palavra de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, e então prosperarás. João 1:8. Quer dizer, Josué 1:8. A palavra precisa sair da Bíblia e entrar na imaginação espiritual. Cada versículo é uma imagem criadora,
que o Espírito ative em você. Entendeu? Exemplo, quando você lê, pelas suas pisaduras foste sarados, veja-se saudável. Quando você lê, nada te faltará, veja-se próspero e suprido. A fé cresce quando a palavra se torna visão interior. A visão é o nosso GPS do Espírito. A visão é o mapa da fé. Você já usou o Google Maps para encontrar? Então a visão é esse mapa. A visão é acreditar que você chega ou que a bênção chega. Sem a visão, que é o mapa da fé, a pessoa anda em círculos. Sem profecia, o povo se corrompe. Então, a visão e a palavra falada é a profecia. Provérbios 29, 18 vai dizer que sem essa palavra, sem a profecia, o povo se corrompe. Deus não abençoa a confusão, Ele abençoa a direção. Então, se você está confuso, eu não sei se eu quero um barraco ou uma mansão, Deus não vai abençoar a confusão. Não, você não consegue criar logo coisa grande, crie pequenas coisas, como ele fez. Ele criou uma bicicleta, uma mesa e mais um negocinho que eu não lembro o que era. Deus não abençoa a confusão. Ele orava até a imagem completa do Deus, até ter a imagem completa do que Deus queria realizar através dele. E só então ele agia. Exercício espiritual. Peça para que o Espírito Santo te dê uma visão específica para a sua vida. Escreva com detalhes esta visão. Ore e visualize-a todos os dias. Caminhe como se você já estivesse vivendo tudo isso. Então, esses são os 4 passos que você deve fazer depois de orar e buscar qual que é a visão espiritual de Deus para a sua vida. Ação, obediente, fé em movimento. A fé sem ação é apenas intenção. A fé viva dá passos antes de ver o caminho completo. Pela fé, Abraão obedeceu, saindo sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão obedeceu, saindo sem saber para onde ia. A gente já falou de Abraão aqui. Hebreus 11, 8. A obediência é o gatilho da manifestação. Obedeça. Se o Espírito Santo está mandando você hoje já imaginar tudo acontecendo, sua família com você, numa casa grande, abençoado, você próspero, seu cônjuge próspero. Quando você dá um passo em fé, o próximo vai se revelando. Isso aqui é muito prático quando você se imagina andando numa estrada. Eu quero ir daqui a São Paulo. São 1000 quilômetros. Sei que eu quero chegar em São Paulo. Mas o caminho até lá eu só vou ver na medida que eu vou andando. A cada curva eu vou ver um novo caminho. A cada curva, a cada montanha, a cada cidade eu vou sempre ver o caminho vai se abrindo na medida que eu for andando até eu chegar lá. Eu preciso do mapa, que é a fé, que é o GPS, que é a oração, né? Então, esse caminho de eu chegar na bênção, ele vai se abrir na medida que eu vou andando. Se eu não andar, eu não vou chegar lá. Meu objetivo é chegar lá. Isso aqui é aleatório. Você quer chegar com a sua família restaurada? Então siga os passos, siga o mapa e vá. Faça o que Deus te mandar. Confie que cada ato de fé atrai a provisão necessária. Obediência é a única coisa que você precisa para começar. Obedecer é a única coisa que você precisa para começar. E Deus suprirá durante o caminho a atmosfera do sobrenatural. A vida extraordinária não é feita de um milagre isolado, mas de um ambiente constante de fé e adoração. Você se torna um imã de milagres quando o ambiente anterior
quando o ambiente interior está cheio de gratidão. Em tudo dai graças. Então seja grato, grato, grato. Agradeça sempre. E é nesse ambiente que a bênção vai chegando, que o caminho vai se abrindo e que tudo vai acontecer. Dica de oração. Comece cada dia agradecendo antes de pedir. Celebre cada pequeno avanço agradecendo o mover e o sinal de Deus. Cerque-se de pessoas e conteúdos que alimentem a sua fé e a sua gratidão. Vencendo a dúvida e o tempo de espera. Então, duas coisas que surgem entre o projeto e a conclusão é a dúvida e o tempo. A espera é a escola da fé. É o tempo entre o amém e o aleluia. Você fez a oração de pedido e o aleluia para agradecer realmente no final. É o momento onde a fé é testada. Pois o que há de vir, virá, e não tardará. Hebreus 10, 37. Durante a espera, não duvide do que Deus já te mostrou. Não retroceda em suas declarações. Não se compare com ninguém. O processo de cada um é único. Deus trabalha no invisível muito antes do visível mudar. Multiplicação e resultados. Quando você vive em fé constante, tudo que você toca, começa a frutificar naturalmente. Essa é a bênção da quarta dimensão, o fluir do Espírito Santo em cada área da sua vida. Tudo quanto fizerdes prosperará. Salmo 1, 3. Tudo quanto fizer prosperará. Comece orando por pequenas bênçãos e você colherá grandes bênçãos. Da mesma forma, a visão de restauração pode se tornar uma geração transformada. Em uma oração por cura pode gerar um ministério de milagres. Às vezes, a tua oração, o teu buscar pode se transformar num ministério, pode transformar a tua igreja ou até criar uma igreja maior e melhor, sem a contaminação do mundo, através do teu testemunho e da tua vida. Vidas e cidades e reinos podem ser transformados através de um testemunho. Vida extraordinária, o padrão do reino. A vida extraordinária é a vida normal do cristão cheio do Espírito Santo. O normal do cristão cheio do Espírito Santo é viver uma vida extraordinária. Não é privilégio para poucos, não vamos pensar assim, vamos pensar, é promessa para todos que creem, todos são chamados para crer. Então, essa promessa não é para poucos, é para todos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Essa abundância é equilíbrio entre fé e obediência, propósito e descanso, trabalho e gratidão. Você foi criado para viver no centro da vontade de Deus. Vamos estar orando e encerrando esse trabalho de hoje, porque eu fui muito alimentada e vou pôr tudo em prática aqui. Eu sei que eu já estou fazendo muitas coisas, mas eu sei que eu preciso sempre estar melhorando. Senhor, eu me entrego por completo ao teu plano, Senhor. Tudo o que sou, tudo o que tenho e tudo o que desejo, coloco nas tuas mãos. Abre meus olhos para ver o invisível, que a minha boca confesse somente a tua palavra e o meu coração para crer sem vacilar jamais. Eu declaro que minha vida terrena é fértil, onde tua presença gera frutos, cura e abundância. Vive em mim, fala por mim e manifesta o teu reino através de mim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Faça essa oração junto comigo.
Aí temos aqui uma planilha. Se você pedir o PDF, lá no WhatsApp, eu vou organizar ele para mandar para vocês, tá? Viver a quarta dimensão é andar em parceria com o Espírito Santo. É sair da lógica humana e entrar no fluxo do reino. É ver o impossível como rotina e o milagre como expressão natural da fé. Eu vou fazer um preço simbólico, eu vou cobrar R$5. Quem quiser dar mais, eu dou de graça para quem não tem condições. Tá bom? Vamos combinar assim? Eu vou fazer um preço bem simbólico. Quem quiser dar mais, porque assim eu não perdi o tempo todo fazendo todo esse trabalho. E também, além de abençoar vocês, estou sendo abençoada. E fica uma troca mais justa. Vamos fazer assim? E como a grande maioria eu não tenho condições que eu atendo, eu peço que a pessoa que sente ir no coração, eu sei que Deus gosta de pedir de gente que não tem condições, como foi Elias com a viúva de Serepta. Deus sempre pede de quem não tem condições, porque é Ele que faz o milagre. Ele quer abundar quem não tem condições. Muita gente tem muitas condições aqui, mas às vezes não é para crescer a soberba de quem já tem o ego inflado. Deus vai mover os corações das pessoas certas para ajudar quem precisa e não tem condição. A fé não é apenas crer que Deus pode, mas agir como se Ele já tivesse feito. Então, essa é... Agora, a mesma unção que guiou esse autor também pode te guiar. Use este manual como um estilo de vida e prepare-se para viver além dos limites da dimensão onde Deus criou através de você. Então, isso aqui é um compilado de vários trabalhos de Cho, de David Yong Cho, mas que resumem aqui todas as estratégias que ele usou para sair do nada e criar aquele império todo. E a gente tem exemplos brasileiros, mas eu preferi pegar o dele porque já me ajudou muito em muitas áreas da minha vida. Então, eu fiz um compilado ali de vários trabalhos que ele fez e vários vídeos que ele tem. E muitas coisas não foram bem traduzidas para o português ainda, então é difícil conseguir tanto conteúdo. Mas eu agradeço a Deus por ter me dado condições e capacidade para resumir tudo nesse trabalho. E assim, hoje, a sua casa, a sua família já é restaurada junto com a minha casa, meu marido, minha família já é restaurada a partir de hoje. E já vemos o milagre, porque já é nosso. A nossa família já é nossa. Ela só não está conosco porque não colocamos essa condição ainda perante Deus. Assim como meus pais não deixam de ser meus, o meu cônjuge não deixa de ser meus por estar longe, por ter um documento dizendo que no papel ele não é. A Bíblia diz que somente a morte separa o que Deus uniu. Então ele é meu ainda. Então eu tenho a minha família. E eu tenho a minha família para Deus. E todas as minhas filhas, quando nasceram, eu entreguei para o Senhor. Veio dele e é para ele, é para glorificar o nome dele, e assim vai ser. E eu creio que você também assim acredita. Então, terminamos esse vídeo com essa fé, acreditando que assim será, em nome de Jesus Cristo. Amém.